Boa noite, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui do programa Bom Físio, mas nós estamos numa edição especial. Que edição especial é essa? Nós estamos na semana de aquecimento para o seminário. Então, tá rolando um seminário aí, tá rolando a inscrição para um seminário. O seminário tratamento, avaliação que fecha tratamento. Então, se você não está sabendo ainda desse seminário, vai lá, o link está na minha bio aqui no Instagram. Clica lá no link, faça a sua inscrição. É um seminário 100% online, 100% gratuito, mas eu já aviso que não tem certificado. É um seminário para fisioterapeutas já formados. Então, quem ainda está estudando, físio que está lá fazendo a faculdade, está no 6º período, 2º período, 8º período, esse seminário não é para você, tá? É só para os físios formados. Então, aquele fisioterapeuta que já está com a mão na massa, porque nesse seminário eu vou te ensinar toda a estratégia que está por trás de uma avaliação que fecha tratamento sem o paciente reclamar de valores. Então, vai lá, é um seminário que vai acontecer aí nos dias 27, 29 e 31 de março. Clica aqui na minha bio e faça a sua inscrição e a gente se encontra lá, hein? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rayane Marques, eu sou fisioterapeuta e fundadora da comunidade Fisioterapeutas Atualizados. E nesse episódio da live de hoje, né, do programa especial, da edição especial do programa Bom Físio, eu vou ensinar você uma avaliação. Então, faça essa avaliação no paciente com lombalgia para você fechar o tratamento. Então, na live de hoje, eu vou te ensinar o que você precisa fazer, o que você precisa conduzir, qual é o tipo de avaliação que você vai realizar com o seu paciente. Você já vai sair dessa live com raciocínio clínico sobre a dor lombar, sobre a lombalgia, que eu acho que ninguém nunca te contou. Então, você vai abrir a sua mente, você já, a partir de amanhã, você já vai avaliar o seu paciente com dor lombar de outra maneira. Você já vai aplicar com ele um teste que eu vou te mostrar aqui hoje. Qual é o objetivo do teste, como realizar o teste, como identificar ali, né, o teste, porque não adianta nada a gente só fazer o teste e não saber analisar os resultados. Então, isso tudo eu vou te ensinar aqui na live agora. Tá? O pessoal que está comigo aqui no YouTube, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e compartilha esse vídeo com algum fisioterapeuta que você sabe que vai ajudar ele, que vai fazer uma diferença na avaliação dele. Pessoal do Instagram, a mesma coisa. Compartilha esse vídeo aqui com algum físio que você conhece. É só apertar aqui no aviãozinho, manda para o físio, chama ele para vir assistir a live aqui ao vivo, fala com ele, para aí de assistir o que você está assistindo e vamos aprimorar os conhecimentos, vamos melhorar a nossa avaliação, porque a avaliação é o primeiro passo. É na avaliação, gente, que o paciente está te testando. É na avaliação que ele olha para você e ele vê se é com você que ele vai fazer o tratamento ou não. Se vale a pena continuar ali com você. Então, a avaliação é quando ele vai te conhecer. E se nesse primeiro contato, quando ele te conhece, você não passar uma boa impressão, se você não passar uma confiança, ele não vai fechar o tratamento. Então, simplesmente ele vai fazer o quê? Vai avaliar e vai falar assim, depois eu te procuro, eu vou dar uma olhadinha, é porque eu vou viajar, né? Acontece muito isso. E aí, quando eu voltar, eu te procuro. Mas aquilo passa anos e anos e o paciente nunca te procura. É porque você não conseguiu mostrar para ele que o seu tratamento é o ideal, que o seu tratamento é bom. Tá? E na avaliação do paciente com dor lombar, é importante você saber tudo que eu vou te ensinar aqui, porque é uma incapacidade muito comum. Então, é muito comum, cerca de 80%, isso é de acordo com a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% das pessoas vão ter uma dor lombar em algum momento das suas vidas. Então, é comum chegar um paciente para nós com essa queixa. É muito comum o paciente te mandar uma mensagem, te procurar com dor lombar. Então, quando você sabe o que você vai avaliar,
Quais são os passo a passos que você vai chegar, que você vai montar ali naquela avaliação, que você vai realizar com esse paciente, é fundamental. Porque ele só agendar uma avaliação com você não quer dizer que ele é seu paciente já, que ele vai fechar o tratamento. A avaliação não quer dizer que ele já está com o tratamento fechado. Ele só está te testando, ele só está querendo saber o que ele tem, se ele pode confiar em você. Então, não quer dizer que ele vai fechar o tratamento. E aí é por isso que você precisa usar todas as estratégias nessa avaliação, todo um passo a passo, para esse paciente ver em você o verdadeiro valor de fechar o tratamento com você, de que você sim é a pessoa ideal para poder tratar ele, passar a confiança. Então, a confiança ela já se conquista ali na avaliação. Se você não passa essa confiança para o paciente, ele já nem fecha o tratamento ali com você. Se você fica indecisa, você não sabe o que vai realizar, você não sabe qual teste faz, você não sabe o que você está avaliando, pede o paciente para fazer um movimento ali aleatório e você não sabe o que você está olhando, o que você está avaliando. E o paciente percebe que você está ali perdido, que você não sabe o que você está olhando, o que você está avaliando. Então, não. Chega disso. É preciso a gente ser confiante. É preciso ter confiança nesse primeiro contato. É preciso você passar essa confiança para o paciente, para ele enxergar em você um profissional, uma fisioterapeuta que ele pode confiar. E aí ele vai fechar o tratamento com você. E eu vou te mostrar aqui um teste que não pode faltar em hipótese alguma na sua avaliação do paciente com dor lombar. Então, depois você vai até olhar e vai falar assim, gente, eu nunca fiz esse teste. Se você nunca fez esse teste, a partir da live de hoje, você já vai ter esse teste aí no seu radar de avaliações do paciente com lombalgia. Porque esse teste ele não pode faltar. Ele é fundamental e é uma das principais causas aí da dor lombar. Porque existem várias causas da dor lombar. Então, é por isso que entra a nossa avaliação. Por isso que é importante a gente realizar essa avaliação. Porque é nesse primeiro contato ali que você vai investigar. A dor dele é por causa de quê? É por causa de A, B ou C? Existem muitas causas de dor lombar. E quando você realiza essa ficha de avaliação, com todo esse passo a passo, esse GPS, com tudo que você precisa fazer no seu paciente. É uma ficha bem detalhada, com todos os pontos. É uma ficha que eu disponibilizo lá dentro da comunidade Fisioterapeutas Atualizados, que ele te guia, ela te guia. Você se sente abraçada por aquela ficha, porque você não fica confusa. Você não tem medo do que vai realizar. Quando você faz essa ficha, é 100% de conversão. Todo paciente que passa na sua mão para avaliar, ele fecha tratamento quando você aplica toda essa ficha. E por quê? Porque o fisioterapeuta passa confiança, ele passa autoridade, ele passa que entende do assunto. E é isso que o paciente quer. Eu recebo diariamente mensagens também de pacientes querendo que eu indico algum fisioterapeuta. Eu sempre indico meus alunos que eu indico algum fisioterapeuta que vai resolver o problema dele. E muitas das vezes, quando o aluno vai avaliar esse paciente, o paciente fica assim, nossa, nunca fizeram isso comigo, nunca testaram isso comigo. Aí que entra um grande erro. Quando você não faz essa avaliação, você é direcionado, muitas das vezes a gente fica tendencioso, a gente engana ali com só os sintomas do paciente e às vezes você pode iniciar um tratamento errado com esse paciente, porque a causa ali você não investigou, você simplesmente foi a partir do relato de dor dele. Eu sinto dor aqui, aí você já começa a tratar, mas sem investigar, sem identificar o que gerou aquela dor, o que está por trás dessa dor. Então, quando você realiza assim, dessa forma, seguindo toda a estrutura, o paciente, ele fecha o tratamento e o melhor, ele não reclama do valor, ele sabe o valor que está por trás do seu atendimento. Então, ele fecha o tratamento com você sem reclamar de valores, porque ele enxergou ali, durante a sua avaliação, que você
é a pessoa ideal. Ele enxergou o valor, não o valor de dinheiro, mas o valor que o seu trabalho tem na vida dele, o valor que o seu trabalho vai gerar na vida dele. Vai resolver o problema que ele está ali naquele momento, que no caso aqui do nosso conteúdo da live de hoje é a dor lombar, né? E se você está pensando assim, né? O fisioterapeuta, se você está pensando assim, mas, Rayane, eu tô aqui, eu atendo, eu faço minha avaliação, mas olha só, eu não tô ganhando bem, eu tô cobrando valor mais baixo, eu não tô com faturamento bom. Aí, o que está por trás disso? O que está acontecendo, né? Vamos refletir aqui. Se você faz uma avaliação, se você atende, você não consegue escalar os seus valores, você não consegue escalar o seu faturamento, é porque você está errando na base. Se você faz muita avaliação e essas avaliações só ficam na avaliação e não gera tratamento, não fecha tratamento, você está errando aí na base. E é por isso que eu quero falar aqui, né, para abrir a mente de vocês, deixar mais claro o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo aí, para você ir corrigir a base. E a base é o quê? É o primeiro contato. Então, quando você não faz esse primeiro contato de forma correta, é porque você não conseguiu, aí o paciente não consegue ver o valor, aí o paciente quer fazer o tratamento com você, mas fica ali pindonhando desconto, e aí, para você, às vezes, para não perder o paciente, acaba cedendo aquele valor, acaba colocando valor bem mais baixo do que você sabe que você merece, que o seu atendimento merece, que você se dedicou por 5 anos, 4 anos, que você estudou noites lá, estudando anatomia, e faz prova, e aquela pressão, e vai apresentar TCC. Então, você passou por isso tudo. É uma profissão, é um nível superior. Então, a gente sente que a gente precisa ganhar mais, que a gente precisa cobrar mais, mas aí o paciente ele não enxerga. Então, o primeiro ponto é você mostrar esse valor para o paciente. Ele precisa enxergar esse valor também em você, senão ele não vai te valorizar. E aí ele vai ficar ali pagando mais barato, ele vai querer, né, reduzir o valor, achar que seu atendimento não vale R$ 100, que vale só 40, 30, porque ele não enxergou o que está ali por trás do que você oferece para ele. Então, se você ainda anda reclamando que está sem dinheiro, que você está com faturamento baixo, que não está sobrando um dinheiro no final do mês, né? Que você anda aí apertado, que você não tem um dinheiro sobrando mesmo, eu não consigo, Rayane, fazer uma viagem, eu não consigo, meu dinheiro é só para pagar a conta. Então, se isso está acontecendo na sua vida hoje, é porque você não entendeu o conteúdo a estratégia que tem que ter por trás da sua avaliação. Porque esse é o contato, esse é o primeiro ponto. Então, você precisa aprender sobre a forma correta de avaliar esse paciente, você precisa aprender as estratégias que estão por trás. Vou falar aqui tendo um termo, né, mas só para a gente aqui, só para físios, uma forma de você convencer mesmo, de mostrar para o paciente que, opa, eu mereço sim um atendimento de R$ 100 e não de 30. Então, isso tudo está ali no primeiro contato. Na primeira avaliação, no primeiro contato, que é a avaliação. E aí o paciente fechar com você o tratamento sem questionar valores, sem questionar se está caro, se está barato. É nesse primeiro encontro. Um exemplo clássico aqui é quando você marcou um encontro com alguém, né? Quem já é casado, quem namora, então, a primeira vez que você encontrou com o seu marido, seu namorado, primeiro encontro que você fez com ele lá, que você marcou, o que te fez, né, a dar um passo a mais ali? Aí o primeiro encontro passou para o segundo encontro, que passou para o terceiro encontro, que virou um namoro, um noivado, um casamento. Então, foi o quê? Foi a primeira impressão que você teve. Se no primeiro encontro ele foi
grosso, te tratou mal, fez mó vexame, você ia querer um segundo encontro? Não. Então, o nosso primeiro encontro é como se fosse um namoro com o paciente. Então, o seu primeiro encontro com o paciente, ele deve ser igual a um relacionamento. Você deve encantar esse paciente nesse primeiro encontro. Ele deve olhar para você e falar assim, eu quero continuar encontrando com essa pessoa. Que essa pessoa é agradável, esse homem aqui pode virar meu namorado, meu futuro marido. Então, é no primeiro encontro. E é a primeira impressão que fica. Então, se nessa primeira impressão você passar uma imagem de perdida, confusa, eu não sei se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda, eu não sei o que eu estou fazendo, eu peço ele para deitar, depois eu peço ele para levantar, aí ele senta, esqueci de um negócio, põe a mão no chão, palpa, vamos tratar. E aí você já não sabe o que você está fazendo. Essa primeira impressão é a que fica. É essa que o paciente vai colocar na cabeça. É uma fisioterapeuta perdida. Essa perdida que vai me tratar, não. Aí ele acha que assim, vou fazer aqui porque o médico mandou eu fazer, né? Fisioterapia. Mas eu não pago R$100 não, porque não vale, não. Não vale R$100, não. Eu vou pagar, eu quero pagar 30, eu quero pagar 40. Aí ele fica questionando o valor com você. Aí ele fica pedindo descontos. Porque ele não viu, no seu primeiro encontro, ele não viu ali uma possibilidade de casamento. Ele só viu um encontrinho, um que você vai descartar depois. Ele não enxergou que ali vai gerar um casamento. Então, a gente precisa olhar. Quando você for fazer uma avaliação do seu paciente, você lembra, opa, isso aqui é igual a relacionamento. Eu tenho que conquistar ele agora para virar um noivado, um namoro, um noivado e um casamento. Para ele fechar o tratamento com você já logo ali no primeiro atendimento. Então, uma forma de avaliar o paciente com lombalgia, que faz com que esse paciente não fecha o tratamento com você. Então, 2 grandes erros aqui que o fisioterapeuta comete, né? E aí isso atrapalha do paciente fechar o tratamento com você primeiro, tratar o paciente, né? Começar a realizar alguma intervenção, algum tratamento, sem avaliar esse paciente de forma específica, detalhada, ou fazer uma avaliação só ali, superficial. E por que isso é errado? Porque o paciente não vê o valor do seu trabalho. Você não consegue identificar a causa da dor dele. Você inicia um tratamento, muitas das vezes ali, errada com esse paciente. Voltou. Você inicia um tratamento ali errado, tendencioso, que não vai gerar resultado rápido, não vai gerar um fruto que ele quer. Então, isso vai só reduzir o seu valor, a sua autoridade, o seu nome. Ele não vai te indicar, ele vai querer desconto e não vai fechar o tratamento. Então, é essa avaliação só superficial, só com os olhos, ou já iniciar um tratamento. Não, fulano, você está com dor na lombar? Então já deita aqui na maca, que eu já vou começar a fazer esse alongamento com o senhor e faz liberação miofascial e põe ventose e TENS, só porque ele falou que está com dor na lombar. E você não avaliou, ou só passou o olho, ou só palpou, e não fez todos os testes que precisa realizar. Então, isso é um erro, é uma forma de avaliar que leva o paciente a não fechar o tratamento com você. Outra forma de você avaliar, uma forma, né, que não leva o paciente a fechar o tratamento com você, com o fisioterapeuta, é quando você faz uma avaliação de forma global com esse paciente. Rayane, eu já ouvi falar que a gente deve usar uma ficha de avaliação só para tratar o paciente, para avaliar o paciente, porque o paciente é um só. Concordo, o paciente é um só. Mas quando você pega ali uma dor na lombar, você precisa de testes específicos. E se você for ficar lá numa ficha de avaliação global, aquelas lá de estágio de 20 páginas, você não consegue focar no que precisa ser focado. Você não consegue direcionar o seu raciocínio clínico para o que você precisa investigar.
Você tem que investigar de onde vem aquela dor na lombar. E concorda se você ficar lá com aquela ficha enorme e avaliando se o paciente tem protrusão de cabeça, se ele tem ombro protruso, se não tem, se tem retificação na cervical. E ele está com dor na lombar. Ah, mas a dor na lombar pode vir da cervical. Ah, tá. Quem já tratou? Não, a dor na lombar pode vir dessa pelve, da lombar, do quadril, pode vir do joelho, do tornozelo. E aí sim que vem a ficha de avaliação específica para cada disfunção. Porque assim você direciona o seu raciocínio clínico. Assim você consegue montar, eu chamo de bloquinhos. Eu chamo também de quebra-cabeça. Assim você vai montando o seu quebra-cabeça do raciocínio clínico e vai elaborando ali o seu diagnóstico fisioterapêutico. Porque uma dor na lombar nem sempre é por conta de um motivo só. Ah, meu paciente chegou para mim, Raiane, com um diagnóstico de hérnia de disco lombar e muita dor na lombar. Mas já tem estudos provando que cerca de 80% dos diagnóstico de imagem de hérnia de disco não são hérnia de discos assintomáticas, ou seja, que não geram dor. Então, a dor na lombar do seu paciente pode ser por vários outros motivos e não só aquele diagnóstico. Então, a gente não trata paciente com diagnóstico. Diagnóstico médico serve para você guiar um pouco ali o que você vai fazer com o paciente, mas só. O paciente não é diagnóstico. Além desse diagnóstico de hérnia de disco, ele vai apresentar uma fraqueza ali de glúteo médio, ele vai apresentar uma contratura talvez do quadrado lombar, ele vai apresentar uma instabilidade ligamentar do joelho, que isso tudo vai gerar essa dor na lombar. E se você ficar só pensando em diagnóstico médico, não, ele tem hernia de disco, eu vou tratar a hernia de disco. Mas não investigou, não realizou os testes, não fez uma ficha específica para ele, avaliou ele com uma ficha específica para dor lombar, para investigar a causa, você vai errar no tratamento. As chances de você errar, né? Não vou afirmar, as chances de você errar é grande. E aí pode até ser que você dá um tiro e acerta, né? Acertei, em cheio. Mas as chances de errar é maior. E aí o paciente ficar com aquela dor por meses. O que você, às vezes, poderia resolver essa dor dele com 1, 2 atendimentos, ele está 6 meses com essa dor com você. Tem 6 meses que ele está com essa dor, porque você ainda não conseguiu identificar a causa dessa dor. Então, isso também faz com que o paciente não feche o tratamento. Quando você avalia tudo e não avalia nada. Quando você quer pegar tudo, mas ao mesmo tempo você não foca no que precisa ser focado. Você está lá buscando lá a história de não sei o quê, está lá avaliando o dedo mindinho dele, o fio de cabelo, sendo que a causa da dor, por exemplo, é uma pouca mobilidade de quadril, que através do teste de flexão, de extensão de tronco, você consegue identificar. Então, é preciso a gente colocar isso na cabeça. Fisioterapia, né? O fisioterapeuta, o tratamento fisioterapêutico, ele não deve só fechar em diagnóstico médico. O nosso raciocínio, ele vai além disso. O nosso tratamento vai além disso. E quando você usa isso, avalia de forma correta, quando você sabe o que você está avaliando, você muda toda a sua forma de atuar e com isso você se valoriza, você ganha mais pacientes, mais indicações e o paciente já fecha com você já na avaliação sem questionar valores, sem reclamar de nada. Então, numa avaliação, na avaliação do fisioterapêutica, né, do paciente com lombalgia, com dor lombar, é preciso você fazer 3 perguntas específicas durante a anamnese, para poder guiar o seu raciocínio clínico. Então, a primeira pergunta é: qual o movimento que piora a sua dor? Qual o movimento, paciente, piora a sua dor? Por quê, Raiane? Porque a gente aqui vai começar a montar o primeiro quebra-cabeça. Então, tudo vem do primeiro contato, da anamnese. Então, se ele falar com você assim, olha, minha dor irradia, você já, começa a pensar o quê? Tem coisa diferente aqui.
A minha dor, ela dói quando eu levanto da cadeira. Eu tô sentada, ela fica bem. Se eu levanto, ela dói. Se eu levanto, ela dói e irradia. A gente já começa a pensar em outra coisa. A gente já começa a pensar em partes estrutural mesmo, articular. Então, quadril, sacro, lombar. Será que está com pouca mobilidade esse quadril? Porque quando ele levanta, ele precisa desse movimento sincronizado entre o quadril, entre essa pelve, entre esse sacro. E se não tiver esse movimento sincronizado, vai gerar uma pressão, ele vai sentir a dor. Rayane, a minha dor, ela dói quando eu faço uma extensão de tronco. Mas se eu faço uma flexão, ela melhora. Qual patologia, qual disfunção que gera tem esses sintomas aí? A espondilolistese, ela é típico. Dói na extensão, alivia na flexão. A gente já começa a investigar. Então, essa é uma pergunta importantíssima para começar a guiar o seu raciocínio clínico. A outra pergunta é: qual o movimento que melhora a sua dor? Foi o que eu falei. Na espondilolistese, ele fazer uma flexão. Se ele faz uma flexão, alivia a dor. O paciente com hérnia de disco, ele além de sentir ali, né, ele a sentir a dor irradiada, às vezes ele pode não sentir a dor irradiada. Ele vai sentir uma dor nas flexões laterais. Dependendo do paciente herniado, ele vai sentir um alívio quando ele também faz uma extensão de tronco. Então, isso tudo vai depender, isso tudo vai guiar o seu movimento. Rayane, se eu deitar de lado, melhora. Se eu deitar de barriga para baixo, minha dor alivia. Então, você já começa a imaginar outras questões, outras causas dessa dor. Então, durante essa anamnese, você vai levantando hipóteses do que pode ser a dor do seu paciente. E como confirma essas hipóteses? Através dos testes clínicos. E outra pergunta, a terceira pergunta que não pode faltar nessa anamnese do paciente com dor lombar é: como é a sua dor? Também importantíssima. Então, se é uma dor, por exemplo, porque o tipo de dor também vai te guiar se ele tem uma dor, se está relacionado com a área muscular ou articular, ou se é também essa questão de pinçamento neural. Então, dor irradiada, pinçamento neural. Se é uma dor em pulsação, nossa, eu estou sentindo aqui, ó, pulsar. É porque ele apresenta um edema, ele apresenta uma inflamação. Estou sentindo aqui, ó, pulsar, parece que tem um coração aqui no meu joelho. É dor característica de inflamação. Se é uma dor enfincada, nossa, parece que está enfiando uma faca aqui, ó, dentro do meu ombro. É o quê? É típico de dor articular, ligamentar, lesão ali de tendão, as tendinites. Tem muita dor assim, é característico, aquela dor enfincada. Parece que está enfiando uma faca, uma agulha. Aí você já começa, opa, dor no ombro enfincada, pode ser o quê? Uma tendinite. Pode ser uma tendinite do manguito rotador, do supraespinhal, do infraespinhal, né? Então, a gente já começa a guiar o raciocínio através dessas 3 perguntas fundamentais. E aqui, outra coisa, né, que eu falei, que eu vou mostrar um teste aqui que não pode faltar na sua avaliação do paciente com dor lombar, é um teste muito... como é que eu vou falar? É um teste muito característico de gerar, né, que vai te direcionar. Então, esse teste, ele vai te guiar para essa dor, e a causa dessa dor na lombar é muito comum, que envolve ali o nosso quadrado lombar. Então, esse teste, ele vai avaliar se está ocorrendo uma contratura desse quadrado lombar. Então, esse teste vai guiar o seu raciocínio clínico para você fechar um diagnóstico fisioterapêutico de qual é a causa da dor do meu paciente na lombar. Então, qual é o teste? Vou compartilhar. Voltou. Voltou, gente? Aê, voltou. Vocês estão me escutando bem? Um bendito me ligou aqui.
no meio, raiva, essas ligações. Vou compartilhar minha tela aqui, ó, de um teste. Esse teste. Teste é esse, Rayane? É o teste de flexão lateral de tronco. E nesse teste, você vai avaliar qual é o objetivo desse teste, né? O paciente com dor lombar, então você vai usar esse teste na sua avaliação do paciente com dor lombar. E esse teste, ele vai guiar o seu raciocínio também. Em relação ao quê? A dor na lombar do meu paciente é devido ao quadrado lombar, a uma contratura do quadrado lombar? Então, esse teste vai te dizer isso. Como realizar o teste? Pedir o paciente para fazer essa flexão lateral de tronco. E se o paciente, aí você vai mensurar se ele apresenta menos flexão lateral de um lado e do outro, vai comparar um lado com o outro. Daí o paciente com dor na lombar característico, com presença aí de encurtamento, do músculo estar enrijecido, né, de ter essa contratura do quadrado lombar, é quando o paciente chega para você e fala que está com uma dor só de um dos lados. Minha lombar dói só do lado direito, Rayane. Aí você já acende a luzinha. Opa, pode ser o quadrado lombar dele. Aí você já guia o seu raciocínio. Olha como é que já muda totalmente. Aí você vai realizar esse teste aí com ele, de flexão lateral. Se ele apresentar menos amplitude do lado contralateral, o lado oposto da dor, então, por exemplo, a dor dele é do lado direito. E aí, quando ele faz a flexão lateral para a esquerda, ele vai menos do que para a direita, é porque o quadrado lombar da direita está com esse encurtamento, ele está com essa contratura. Então, você precisa trabalhar esse quadrado lombar para aliviar a dor do paciente. Então, às vezes, você fica ali, ó, focado naquela dor e faz uma liberação e põe ventosa na lombar inteira e o paciente não melhora. Então, às vezes, é o quê? É só o bonito, é o quadrado lombar. Então, esse teste ele é importantíssimo para poder direcionar o seu raciocínio. Em relação à causa da dor, Rayane, é uma contratura do quadrado lombar. Aí, pronto. Então, se ele apresentar menos movimento do lado contralateral à dor, teste positivo. Esse paciente apresenta uma contratura do quadrado lombar. Apresentando uma contratura do quadrado lombar, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com esse paciente, além ali. Aí a gente vem lá na anatomia, né? A gente passa lá para a anatomia do nosso famosíssimo quadrado lombar. Você vai começar a buscar lá o quadrado lombar, onde ele origina, onde ele insere, para a gente poder começar a trabalhar todas essas estruturas que estão ali, que envolvem o quadrado lombar. Então, também, paciente com contratura, com algo relacionado ao quadrado lombar, ele fala que também dói quando respira. Por quê? Nosso quadrado lombar, ele também é um músculo ali que faz parte da respiração, da inspiração, da expiração. Então, ele também está ligado ali, que está ligado com a hérnia. Nossa, então isso pode ser hérnia de disco. Não, é o quadrado lombar do seu paciente, que ele também está envolvido. Então, você vai trabalhar com esse paciente, além ali, né, da mobilidade além de trabalhar a contração voluntária desse músculo para aumentar a circulação dele, você também vai trabalhar a mobilidade de quadril, que assim você pega todo esse músculo, porque ele vai originar lá, ele pega as vértebras também lombares, ele pega ali lá a nossa última... Ai, como é que chama? Ai, esqueci o nome. Ele pega a nossa última... Ai, esqueci. Nossa, fugiu totalmente. Mas ele faz parte desse processo respiratório. Então, por isso que quando o paciente... Porque quando você enche o peito, ele precisa descer o diafragma, a última costela, lembrei, tá vendo? Minha memória não tá tão ruim assim. Então, ele vai abaixar ali o diafragma, aumentar esse gradil costal para o pulmão encher de ar. Então, é por isso que dói. Por isso que o paciente sente a lombar também.
E ele vai inserir aqui na nossa pelve. Então, ele também está relacionado com o nosso quadril, nossa pelve. Então, precisa de mobilidade de quadril. Então, olha o tanto de coisa que você precisa trabalhar nesse paciente. Além de só fazer algo ali manual nessa lombar. Então, é importantíssimo. E aonde que a gente identificou isso tudo, Rayane? Aonde que estava isso tudo? Como eu vou buscar isso? Na avaliação. Uma avaliação específica, uma avaliação direcionada. Só assim que você começa a abrir os olhos para essa causa de dor. Se não passa, se você não avalia, isso tudo passa. Passa dos seus olhos e você não percebe. E além desse teste, é importantíssimo no paciente com lombalgia você realizar outros testes, como, por exemplo, o teste de Trendelenburg, o teste de Ober, o teste de Slump, entre outros testes. Então, durante a avaliação do paciente com lombalgia, para quê? Para guiar o seu raciocínio clínico, para você elaborar um plano de tratamento correto, para você tirar a venda, né, dos olhos e elaborar um plano de tratamento correto, para você passar confiança para o paciente. Então, é muito diferente, é muito mais valioso quando você fala assim, paciente, vamos fazer esse teste porque eu estou desconfiando que a sua dor é por causa aí de uma contratura do quadrado lombar. Aí você faz o teste positivo, ele, nossa, doeu muito. Aí você fala, então, confirmou o que eu estava achando. Ele vai falar, nossa, essa fisioterapeuta aqui, ela é outro nível. Você já passou, já ganhou totalmente o paciente ali. Ele já passou total confiança. Ele já vai sentir muito mais confiante em você, muito mais confiança, porque você sabe o que você está falando. Você passa uma autoridade sobre o assunto. Você passa a imagem de que sabe o que está falando. E isso ele te vê como um profissional que sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. Então, ele pode confiar em você para tratar ele. E aí, ele fecha o tratamento com você sem questionar, sem reclamar de valores. Ele não questiona. Faz total diferença. Deixa eu parar aqui. Aê, parei de compartilhar. Então, é importantíssimo. Tá? Então, concluindo, né? Vamos concluir tudo que foi falado aqui. Todos os pontos que eu passei aqui na live de hoje. Então, primeiro, não inicie um tratamento com seu paciente sem antes realizar uma avaliação específica. Primeiro ponto é a avaliação. Segunda coisa, não pule a anamnese do seu paciente. E essa anamnese, ela deve ser focada em perguntas certas que vão direcionar o seu raciocínio clínico. Não perde tempo com perguntas aleatórias, não. Terceiro ponto, nunca realize uma avaliação sem fazer testes clínicos, tá? Porque, além disso, gerar aquela conexão com o paciente, passar confiança para o paciente, isso vai direcionar também o seu plano de tratamento. O plano de tratamento que você vai elaborar com esse paciente. Então, isso é a base. Esses são alguns dos principais pontos, né? Que leva o paciente a fechar o tratamento com você, já logo ali naquela avaliação, sem reclamar dos valores. Show, gente? Belezinha? Bom, o pessoal que está comigo aqui no YouTube, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu no canal. Vai lá, se inscreve. Pessoal do Instagram, deixa um oi aí também, dá um like no vídeo. Depois compartilha aí com um amigo físio para ele poder também aumentar e ampliar essa visão em relação à avaliação, para ele aprender mais também um pouquinho sobre a avaliação que fecha tratamento sem o paciente reclamar de valores. Tá? Obrigada a vocês, muitíssimo obrigada pela presença. Estamos na semana de aquecimento para o seminário Tratamento que Fecha, a avaliação que fecha tratamento. É um seminário 100% online, 100% gratuito. Se você ainda não fez a sua inscrição, o link está aqui na minha bio. É só você clicar lá, fazer a sua inscrição nesse seminário, que vai ocorrer entre os dias 27, 29 e 31 de março. Tá chegando. E, vou te contar, hoje eu fiquei de 8 da manhã até 1 hora da tarde,
Depois, a gente parou para o almoço, reunião com a minha equipe. Depois, a gente parou para o almoço, voltamos às 4 e ficamos até às 7. Isso tudo pensando aí no conteúdo desse seminário, que vai ser, assim, único. Eu tenho certeza que você vai sair desse seminário colocando tudo em prática, mas vai sair com outra visão. E o primeiro paciente que aparecer na sua frente, você vai avaliar e ele vai fechar com você sem reclamar de valor. Então, não perde tempo. O link está aqui na minha bio. Vai lá, faça sua inscrição para você aprender toda a estratégia, tudo que está por trás do paciente fechar o tratamento com você, já logo na avaliação, sem reclamar de valores. É o que você vai aprender, é o que eu vou te ensinar, tintim por tintim, 3 aulas incríveis lá nesse seminário. Show? A Maria Rita já fez a inscrição, é isso aí. Muito bom, gente. Ó, beijo grande. Até amanhã. Amanhã tem live todos os dias dessa semana, às 20h30. Algum dia eu acho que eu vou fazer num horário antes, mas eu aviso aqui no meu Instagram, só ficar ligado aqui, tá? Um beijo e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.